Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Hoje eu vou passar aqui para vocês os 5 passos para você eliminar as suas feridas físicas e emocionais e ativar a sua saúde. Então, para todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Eu vou pedir já para vocês enviarem essa live para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E também para quem está chegando aí, pega papel e caneta, porque vai ser uma live aqui bem direto ao ponto. Eu vou passar para vocês os 5 passos para vocês eliminarem as suas feridas. E vai ter também tarefa, exercício para vocês colocarem em prática a partir de agora. Então separa o seu papel, separa a sua caneta e vamos chegando aqui. Boa tarde, Nayara Júnior, Karine. Tem alguém novo por aqui, gente? Coloquem aí para mim se tem alguém que está me acompanhando aqui pela primeira vez e também qual que é a cidade que vocês estão falando para eu conhecer vocês melhor. Vamos chegando todo mundo. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Thaís Silveira, sou terapeuta integrativa, especialista na técnica Seven Healings em medicina germânica e eu trago aqui uma visão integral sobre saúde. É uma visão diferente da medicina tradicional. E eu trago aqui também um novo caminho para você melhorar das suas feridas físicas e emocionais de forma integral, a partir do cuidado da sua mente, das suas emoções e do seu corpo de forma integrada. Vamos chegando, deixa eu ver aqui, Karine, Bahia, Valinhos, boa tarde para todos. Estância, Fortaleza, Ceará, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vou passar então, oi Maristela, temos alunos aí também? Quem é aluno, coloca aí para eu saber. Terapeuta Seven Healings, muito bom. Gente, vamos lá então, peguem papel e caneta, que vai ser uma live aqui, como eu falei para vocês, bem prática, bem direto ao ponto aqui, tá? Vou começar aqui a passar os 5 passos para vocês eliminarem as suas feridas físicas e emocionais. Vamos começar então aqui com o passo 1, já estou com tudo pronto aqui. Ó, temos terapeuta Seven Healings, aluno, Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, ó, Portugal, que show, temos pessoas aí de todos os cantos do Brasil, de Portugal também. Se tem alguém aí de outro país também, coloca aí para eu saber. E vamos começar aqui com tudo, pessoal. Vamos para o nosso passo 1. Passo 1 para você eliminar as suas feridas e ativar o seu processo de saúde, de autocura. Vamos lá então, anotem aí. Passo 1. O primeiro ponto que eu considerei aqui é o mais importante, gente, é o primeiro passo mesmo. É você identificar o que te incomoda. Eu quero que vocês coloquem aí, vocês que estão aí, estão chegando, que estão aqui me acompanhando, qual que é o sintoma ou qual que é a trava que você tem hoje, o bloqueio, que mais te incomoda hoje? Coloca aí nos comentários para eu saber. Ah, Thaís, eu tenho uma doença física, por exemplo, uma alergia, uma dor de cabeça que me incomoda, ou eu tenho às vezes um medo, um bloqueio que me paralisa, uma insegurança. Coloquem aí para eu saber qual sintoma que mais incomoda vocês, qual trava que mais incomoda. Esse primeiro passo de identificar o problema, identificar o que te incomoda, é um dos mais importantes. Porque quando você não identifica esse padrão, quando você não identifica o que te incomoda, você não consegue mudar isso. Então é muito importante. A partir de agora, nesse passo 1, o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou convidar vocês, ó, a Cássia, dependência emocional, vão colocando aí, tá? Karine, alergia na pele. Vão colocando e vão, conforme eu for falando aqui, vão pensando, tá? Vão conectando com a sua história de vida, vão anotando também as suas percepções aí. Ó, ansiedade. Maria, tive um câncer de pele, agora tudo me preocupa. Vão colocando, vão trazendo aí, coloquem nos comentários.
que eu vou trazer aqui nesse primeiro ponto aqui para vocês começarem a fazer a partir de agora? Você vai ser a partir de agora uma observadora atenta do seu próprio corpo, de si mesma. E o que significa isso? A partir de agora você vai começar a observar os seus pensamentos. Você vai começar a perceber, a prestar atenção nas suas emoções, nos seus comportamentos, nos sinais que o seu corpo te dá, nas reações que você tem no seu dia a dia, nos seus sintomas, o que seu corpo tem te falado. Eu vou te convidar aqui nesse passo 1 para você a partir de agora se observar mais, tá? Porque como eu falei aqui para você, se você não identifica, se você não presta atenção, não monitora isso e não identifica, não tem como você mudar. Se você não monitorar a sua mente, o seu corpo, as suas emoções, você vai acabar entrando e se mantendo no piloto automático. E o que é aqui esse piloto automático? Você vai acabar ficando presa no seu cérebro instintivo, no seu cérebro emocional. A gente tem um cérebro arcaico, instintivo, que tem a função de nos proteger. É um cérebro que vai operar aqui no mecanismo de luta e de fuga. É um cérebro que vai estar todo o tempo atento ali aos nossos instintos para a gente sobreviver. E se você não monitorar isso, você vai ficar preso nesse cérebro automático. Você não vai conseguir se desenvolver, você não vai conseguir melhorar. Então, só para vocês entenderem aqui um pouco mais sobre essa questão que eu estou trazendo, né, do cérebro arcaico, desse cérebro automático que a gente tem, que é muito importante a gente monitorar para a gente não ficar refém desse cérebro, só para vocês entenderem aqui como funciona. A gente tem a nossa mente subconsciente e a nossa mente consciente. O que é essa mente subconsciente? Só para vocês entenderem. Esse subconsciente ele vai controlar 95% da sua vida. Olha como a nossa mente subconsciente tem uma força muito grande. E é exatamente o nosso cérebro reptiliano que nós chamamos. É o nosso cérebro instintivo que controla as nossas emoções. É toda a nossa vida automática. E é exatamente nessa mente subconsciente que vão ficar gravados os nossos traumas, as nossas emoções, as nossas memórias celulares que vão gerar as doenças. Então é uma mente controlada pelos nossos instintos, é uma mente que tem uma grande força na nossa vida, vai controlar 95% da nossa vida. E a gente tem também, como eu falei, a mente consciente, que é o cérebro humano racional, é o neocórtex. Então é com essa mente consciente que a gente vai conseguir tomar as nossas decisões racionais, né, os pensamentos. Então, qual que é o ponto aqui importante, pessoal? Todos os nossos medos, os nossos bloqueios, os nossos sintomas, né, os nossos traumas, eles estão registrados na mente inconsciente. E se você não fizer nada para mudar isso, esses registros eles vão programar a sua vida, eles vão definir a sua vida. Então, nesse passo 1 aqui, eu vou convidar vocês para usar o cérebro racional de vocês, que é o neocórtex, para começar a observar isso e mudar isso, para sair desse piloto automático, tá? E dessa forma, você consegue começar a mudar, identificar e mudar esses padrões. Se você não fizer nada, você vai continuar o seu cérebro operando ali no piloto automático, no cérebro instintivo emocional. Então, qual que é a tarefa aqui desse passo 1? Identificar então o que te incomoda. Ser uma observadora atenta de si mesma, do seu corpo, das suas reações. E eu vou passar aqui uma tarefa para você aplicar a partir de agora. Eu quero que você anote aí. A tarefa 1, do passo 1. Você vai fazer aqui, nesse primeiro passo, uma lista de tudo o que te incomoda. Todos os sintomas, tudo que você não está satisfeito na sua vida, você vai fazer uma lista. Essa primeira etapa é justamente você trazer essa identificação. Combinado? Tudo certo até aqui? Se vocês forem tendo dúvidas, tá? Ou queiram comentar alguma coisa, pode ir escrevendo aí que depois eu respondo vocês, tá? E a gente vai trocando aqui.
Então, tarefa do passo 1. Listar tudo que te incomoda hoje. Tudo que você quer mudar. Fazer essa identificação. Vamos agora para o passo 2. Vocês estão anotando? Ó, a Cássia, ok. Ótimo. Tá dando para me acompanhar? Se eu estiver passando aqui muito rápido, se vocês tiverem dúvida, me perguntem, tá? Catarina, seja bem-vinda. Vocês estão chegando aqui também. Boa tarde para todos. Vamos entrar então agora no passo 2, gente. Qual que é o passo 2? Acreditar na sua melhora e querer mudar isso que te incomoda. Exatamente esse é o passo 2. Então, o primeiro ponto aqui muito importante é você acreditar que é possível você vencer, que é possível você superar isso que te incomoda, que é possível você se livrar do que te incomoda, dessa sua ferida, seja ela física, emocional, da sua trava, o que você identificou ali no passo 1. O passo 2 é você acreditar que é possível você melhorar. Se você não acreditar nisso, nem avança. Porque quando você não acredita que você pode melhorar, você acaba bloqueando todo o seu processo de melhora. Então, a sua cura, ela sempre vai começar na sua mente. E esse passo 2 é muito importante, então, você primeiro acreditar que você pode superar isso e querer mudar, querer melhorar, tá? Você só vai querer mudar se a sua mente, ela vir vantagens nisso. Vocês sabiam disso? Deixa eu ver aqui que vocês estão. A Maristela. Perdi o passo 2. Maristela, o passo 2 é você acreditar na sua melhora e querer mudar o que te incomoda, tá? Esse é o passo 2. E você sabia que você só vai conseguir superar a sua ferida, seja ela física ou emocional, se a sua mente enxergar as vantagens disso? Vocês sabiam disso? Então, para isso, você precisa ter um alto grau de motivação para superar a sua ferida, seja ela física ou emocional. E aí depois você vai chegar para mim, pode ser que alguns de vocês estejam pensando, mas Thaís, será que tem alguém que realmente não quer melhorar? O que vocês acham? Coloquem aí, alguém que está sofrendo com alguma doença, será que é possível alguém não querer melhorar? Será que é possível alguém querer se manter doente? O que vocês acham? Coloquem aí. Eu vou te dizer, gente, que é muito comum, tá? Pessoas que inconscientemente se apoiam numa doença. Ó, a Nayara, sim. Exatamente. É muito comum pessoas que inconscientemente não querem melhorar. Ó, a Regina. A pessoa quer conscientemente, mas talvez ela tenha algum ganho secundário com a doença. É exatamente isso que a Regina falou. Quer ver um exemplo? Imagina agora, por exemplo, uma senhora que já passou por várias perdas na vida dela e que ela tem, por exemplo, um diagnóstico de depressão. Imaginem essa senhora. Então, essa senhora que ela está doente, ela tem a atenção plena dos filhos que se revezam para cuidar dela, por exemplo. O que representa a doença para essa senhora? O que vocês acham? Vocês acham que essa senhora, se ela passar, por exemplo, por algum tratamento, vocês acham que ela vai querer melhorar? A cura dessa senhora com depressão, para ela, poderia representar, por exemplo, o afastamento dos filhos dela. A doença dela, inconscientemente, traz a atenção plena dos filhos para ela. Isso que eu estou falando aqui para vocês é inconsciente, tá, pessoal? Esse é um exemplo. Eu lembro aqui, por exemplo, colocando aqui o meu caso para vocês, eu tive várias doenças de pele, bloqueios emocionais por muito tempo. E eu lembro que quando eu tinha psoríase, eu tinha alguns ganhos com isso. Vou dar um exemplo aqui, parece bobo, mas é muito importante você fazer essa reflexão. As minhas mãos, elas eram cheias de feridas, né? Eu não conseguia manipular as coisas. E eu lembro que eu tinha um ganho que eu gostava muito, que eu não lavava a louça, por exemplo. Eu não podia lavar a louça.
que eu não conseguia, a minha mão ela era em carne viva. Então eu tinha um ganho secundário com a minha doença, por exemplo. Então é muito importante que a sua mente ela enxergue essas vantagens, que as vantagens da sua cura sejam maior do que as vantagens que você tem quando você está preso na doença. Ficou claro aqui esse ponto para você? Verdade o que a Regina falou. Exatamente isso. Isso tudo é um padrão inconsciente, a pessoa não percebe. Então faça essa reflexão. Para que você consiga superar a sua ferida física ou emocional, você precisa então aumentar a sua motivação para que você consiga vencer isso, para que você consiga superar isso. E agora a gente vai entrar aqui na tarefa do passo 2. Vou passar aqui para vocês um exercício para vocês aumentarem esse grau de motivação para superar as suas feridas. Quero que vocês anotem então. Como que vai funcionar? Você vai pegar aqui para cada sintoma que você citou ali, para cada trava que você identificou no passo 1, eu vou pedir para você identificar dois pontos principais aqui. O primeiro ponto, você vai identificar o quanto esse sintoma te atrapalha. Então você vai fazer uma lista, você vai escrever, tá? Não adianta fazer esse exercício só mental, você precisa escrever. O que você perde tendo esse sintoma? O quanto que esse sintoma te atrapalha? Você vai escrever, fazer uma lista de tudo. E a segunda etapa aqui da tarefa vai ser você imaginar como você seria sem esse sintoma. Como você se sentiria? Você vai escrever, você vai fazer uma lista, tá? E exatamente esse exercício aqui que eu tô trazendo para vocês vai fazer com que você aumente a sua motivação para você superar o seu sintoma. A sua mente ela vai enxergar as vantagens. Então eu vou dar aqui um exemplo para vocês para ficar mais claro aqui esse exercício, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem colocar aqui também. Então vamos supor que eu tenha identificado ali no passo 1 que eu tenho um medo paralisante de andar de avião. Aí você vai escrever medo de avião. Passo 2. O que você perde com isso? O que você perde com esse seu medo? Então, por exemplo, eu perco a oportunidade de viajar com a minha família, eu perco a oportunidade de conhecer outros lugares do mundo. Você vai colocar tudo que você perde tendo esse sintoma, tá? Faça uma lista completa. E aí depois você vai colocar, você vai pensar, como que você seria sem esse medo? O que você faria? Como você se sentiria? Você vai colocar as vantagens da sua versão curada. Então, por exemplo, aqui no exemplo do medo de avião, eu iria viajar o mundo, eu iria conhecer novas pessoas, novos lugares, novas culturas, eu iria me sentir livre, eu iria me sentir plena, eu iria me sentir forte, eu iria me sentir empoderada. Você vai colocar uma lista. E com isso você vai aumentar o grau da sua motivação para enfrentar. Tudo certo até aqui? Ficou claro essa segunda tarefa aqui do segundo passo? Então, só retomando, passo 1, identificar o que te incomoda e você vai fazer essa lista de tudo que te incomoda. Até aqui, ok. Passo 2, acreditar na sua melhora e querer mudar. Então, para isso, eu acabei de passar o exercício para você aumentar a sua motivação para você superar as suas feridas. Ok. Vamos agora entrar no passo 3. Conseguiram pegar até aqui? Tudo certo? Vamos lá então. Passo 3, pessoal. Controlar as suas percepções. Coloquem aí, anotem aí. Controlar as suas percepções. Como assim, Thaís, controlar minhas percepções? A partir de agora eu vou te convidar a você controlar, prestar atenção na forma que você lida com o seu ambiente à sua volta.
na forma que você percebe as situações à sua volta, o seu ambiente, como você se relaciona com as pessoas, a forma que você lida e que você reage ao seu ambiente à sua volta, com as pessoas que estão em volta de você, você vai começar a prestar atenção nisso. Esse passo é muito importante também. Vocês sabiam que as suas percepções, a forma que vocês lidam com o seu ambiente, vai afetar diretamente o seu estado de saúde física? Vocês sabiam disso? E aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais, vou trazer alguns conceitos importantes para vocês entenderem a importância de vocês, a partir de agora, começarem a controlar as percepções de vocês. O Dr. Bruce Lipton, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Dr. Bruce Lipton, ele é um biólogo e geneticista. Ele foi pioneiro, né, dos estudos da epigenética, que é uma ciência que mostra o quanto a nossa percepção que a gente tem do nosso ambiente vai afetar o comportamento das nossas células. E o que o Dr. Bruce Lipton ele nos mostra, o que ele contou pra gente? Existem dois programas principais que a gente lida com a nossa vida. O Dr. Bruce Lipton ele fala o seguinte pra gente: ou você está crescendo ou você está morrendo. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho mais desses dois tipos de programas. Que o primeiro é o modo de crescimento. O que seria esse programa de modo de crescimento? Quando você olha para a sua realidade, quando você olha para o seu ambiente como forma de crescimento, como forma de expansão, focando na solução, focando nas possibilidades, você vai aumentar o seu estado de saúde, você vai aumentar a sua imunidade. Então, você vai se desenvolver e aí você consegue ter saúde. Então, esse é o primeiro programa, o programa de crescimento. Quando você traz essa percepção aberta para as possibilidades. Esse é o primeiro programa que ele definiu que pode controlar a sua vida. E o segundo programa, que é quando ele diz, né, que quando você está morrendo, o que significa isso? É quando você entra em um modo de proteção. É quando você, a partir das suas percepções, você vai olhar para a sua realidade, para o seu ambiente à sua volta, com culpa, por exemplo, com medo, com reclamações, com vitimismo. E aí você vai acabar entrando em frequências mais baixas. Você vai focar só no problema, você vai focar só na dor. E isso vai automaticamente diminuir a sua imunidade. Esse tipo de percepção de mundo vai pausar os seus mecanismos de desenvolvimento. Isso vai fazer com que você não tenha saúde. E qual que é o ponto aqui? Qual que é a importância disso? A partir do momento em que você presta atenção nas suas percepções, que você começa a reagir de uma nova forma ao seu ambiente, você automaticamente vai mudar o comportamento das suas células. E você pode sim controlar a sua saúde controlando as suas percepções. Lembra, a gente está usando aqui o nosso cérebro racional para mudar aquele padrão automático. Você pode monitorar esse padrão, você pode mudar esse padrão. E aqui a gente vai entrar aqui num ponto muito importante que é a respeito da percepção. A percepção, gente, do mundo sempre vai ser individual. Duas pessoas, por exemplo, aqui ó, a Nayara, quem mais que comentou aqui? E a Carla, por exemplo. A Nayara e a Carla podem passar pela mesma situação na vida delas, exatamente a mesma situação, o mesmo problema.
Mas a forma que a Carla e a Nayara vão perceber, sentir esse problema é exatamente individual. A forma que elas vão perceber, que elas vão sentir, sempre vai ser individual. E isso vai influenciar no estado de saúde, no estado de doença. Qual lente que você tem sobre algo? Faça essa reflexão. Será que você está focando muito na dor e esquecendo de focar na solução? Alguém de vocês conseguiu aí identificar qual que é o padrão atual de vocês? Conforme vocês forem identificando, se vocês quiserem compartilhando também os insights, é muito bom quando a gente identifica, porque a gente tem a condição de mudar. E quem já se identificou com esse modo de expansão, com esse modo de crescimento, pode sempre melhorar, potencializar. Então é muito importante você sempre estar em monitoramento e crescimento contínuo. Tá? Então, quando você tira o foco da dor, quando você tira o foco da vítima, do problema, e você passa a focar na solução, você passa a focar na oportunidade ou no aprendizado, você vai evoluir, você vai crescer e você, consequentemente, vai ter muito mais saúde. Então, a partir de agora, eu vou convidar vocês a vocês treinarem essa habilidade da mente de vocês, porque todos podem treinar para ter essa habilidade. Focar sua mente, focar sua mente nas possibilidades e não mais na dor. Vou convidar vocês a passarem a ver realmente o copo meio cheio das situações e não o copo meio vazio. Lembra que eu dei aqui o exemplo da Nayara e da Carla? Se eu trago aqui um copo exatamente com metade de água, a Carla pode ver a metade do copo cheio e a Nayara pode ver a metade do copo vazio. O copo é o mesmo, mas a forma de enxergar o copo é individual para cada uma delas. E aqui eu estou trazendo aqui a reflexão para vocês a partir de agora passarem a enxergar o copo meio cheio. Então, a partir de agora, se algo deu errado para você, se você teve um baita de um problema na sua vida, passou por alguma questão desagradável, eu quero que vocês a partir de agora comecem a pensar no seguinte: o que eu posso aprender com isso? E o mais importante, qual que é a solução? O que eu posso fazer para sair disso? Começa a fazer isso, tá? E aí depois vocês me contam o que vocês sentiram de mudança na vida de vocês. E aqui agora eu vou entrar na tarefa do passo 3. Tá dando para pegar aí? Coloquem aí, que agora eu vou passar mais um exercício prático para vocês. Vamos lá então. Retomando, passo 3, controlar as suas percepções. Tarefa. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês escreveram algo aqui que eu perdi. Ah, que bom que vocês estão se identificando. Muito bom. Vão colocando aí. Todo mundo conseguiu pegar até o passo 3, vou passar agora a tarefa. Show! Vamos lá então. Vou pedir agora para vocês começarem a trazer esse novo olhar então, essa nova percepção, um novo olhar sobre a sua própria história. Você já se perguntou isso? Se eu perguntar agora para você, por exemplo, a Nayara, que foi a última que comentou. Nayara, escreve para mim em um parágrafo a sua história. Você tem duas formas de contar a sua história. Você pode contar a sua história, você como sendo uma vítima do problema, uma vítima da dor. Ou você pode contar a sua história de forma heróica, onde você é protagonista da sua história. Quer ver um exemplo aqui para vocês? Eu vou dar um exemplo da minha própria história, tá? Como que eu poderia contar? Duas formas diferentes que eu poderia escrever sobre a minha história de vida.
Então, a primeira forma que eu poderia chegar aqui e contar para vocês seria o seguinte. Eu tive psoríase por muitos anos. Eu perdi saúde. Eu perdi quase 10 anos da minha vida. Eu sofri muito. Eu perdi amigos. Eu perdi oportunidades. Perdi relacionamentos. Não tinha como eu melhorar no ambiente tóxico que eu vivia. Eu não aguentava mais aquilo. Eu não aguentava mais viver no meio de conflito. Eu sofri demais. Essa poderia ser a primeira versão da minha história. E qual que seria a segunda versão da minha história que eu poderia contar aqui para vocês? Eu tive psoríase por muitos anos. Depois de sofrer por anos com a psoríase, eu decidi superar isso. Eu decidi olhar para mim. A minha maior dor, o meu maior problema que eu tive, me fortaleceu, me trouxe até aqui. Se eu fosse fraca, se eu fosse vítima, se eu fosse culpada, eu não teria aguentado tudo isso. Eu sou muito forte. Eu honro, eu valorizo a minha história. Se não fosse a minha psoríase, eu não estava, por exemplo, aqui nessa live com vocês. Conseguiram perceber a diferença das duas formas que eu contei aqui a minha história? A primeira, eu trouxe o foco à percepção da dor, do quanto eu sofri. E a segunda é exatamente a mesma história, mas eu trouxe a percepção aqui da minha dor como fortalecedora. Eu trouxe a minha história, eu escrevi a minha história de forma heróica. Então, a tarefa aqui do passo 3 é você exatamente escrever a sua história de forma heróica. Você vai começar a trazer esse novo olhar a partir da sua história. E aí depois você vai treinar essa visão para outras áreas da sua vida. Você vai treinar a ver o problema com outro olhar. E aí você vai aprender a expandir esse olhar para as possibilidades. Conseguiram pegar aqui o passo 3? Eu quero ver depois vocês aplicando esses exercícios, gente. Deixa eu ver aqui com vocês. Ó, a Rebeca. Decidi usar a minha dor para viajar. Com a Seven Healings me curei da alergia da minha mão. Ai, que ótimo, Daniela. Que bom saber disso. Decidi sair da casa dos meus pais. Ah, muito bom, pessoal. Show. Então, eu quero ver todo mundo fazendo a tarefa do passo 3 aqui, tá? Vou até dar um check que agora a gente já finalizou o passo 3. Então, controlar as suas percepções e contar a sua história. O exercício, então, é contar a sua história de forma heróica. Combinado? Quero ver todos vocês aplicando. Vamos, então, entrar agora no passo 4. Vamos lá. Passo 4, gente, é você desenvolver o amor próprio. Desenvolver o amor próprio. Coloquem aí, anotem aí. E o que seria isso? A partir de agora, eu vou pedir para que você monitore a sua voz interna, os seus pensamentos. Existe uma vozinha ali que fica falando o tempo todo que você não é capaz, que você não vai melhorar, que você não vai dar conta, que você não tem jeito. É uma vozinha que fica ali te cobrando, te culpando o tempo todo. Como que é essa voz? Ou é uma voz amiga, ou é uma voz que te impulsiona para a sua melhora. Começa a monitorar essa voz interna. E caso você identifique esse padrão da voz crítica, a partir de agora eu vou pedir para você não dar mais voz para sua mente crítica. Não dá mais voz para o que sua mente te fala, te maltratando o tempo todo, que te cobra o tempo todo, que te gera emoções negativas o tempo todo, que te gera uma baixa autoestima.
que te gera culpa, que te gera medo, que te gera sensação de incapacidade, seja lá o que for. Eu vou pedir agora para você, a partir de agora, identificar essa voz e monitorar essa voz. E o mais importante, desenvolver esse amor próprio, entendendo que você não é essa voz. Você não é essa voz da sua mente crítica. Não dá mais voz a essa mente crítica. Não dá. Quando você entende que você não é essa voz, você passa a ter muito mais autonomia. O problema é quando você se identifica com essa voz, se identifica com essa emoção negativa, aí ela vai tomar conta de você. Então, monitore a partir de agora, monitore isso. A Rebeca, estou respeitando mais o meu corpo, estou parando de me cobrar muito, estou aprendendo a ser a minha melhor amiga. Olha o que a Rebeca falou, gente, isso é muito importante. Você precisa aprender a ser a sua melhor amiga. Você precisa aprender a se priorizar. Você precisa aprender a se acolher mais, acolher o seu momento. A fazer por você em primeiro lugar. Você precisa aprender a se cuidar mais. A ser mais gentil com você. Exatamente o que a Rebeca falou, a ser a sua melhor amiga. Rebeca, estou saindo mais de casa mesmo com as feridas. Sensacional, Rebeca. Parabéns. E aproveitando aqui um ponto que a Rebeca trouxe, você precisa, a partir de agora, o quanto antes, caso você queira melhorar, parar de brigar com as suas feridas. Parar de brigar com seus sintomas. Parar de resistir, no sentido de brigar mesmo, de não se aceitar. Você precisa entender que as suas feridas, os seus incômodos, eles estão aí por um motivo e que isso é passageiro. Essa fase, esse estado, ele é importante para que você melhore lá na frente. E o primeiro passo é você se aceitar, se acolher. Aceitação no sentido de não resistência, não é você se conformar com isso, é você se respeitar. É você se acolher, é você parar de resistir à sua ferida. Quando você briga com as suas feridas, resiste às suas feridas, uma coisa eu posso te falar com 100% de certeza o que acontece. Você só vai piorar. Tudo que você resiste na sua vida, persiste na sua vida. Então, para de brigar com você. Para de brigar com o seu sintoma e passa, a partir de agora, a se respeitar mais, a ser mais gentil com você, a não acreditar no que a sua mente crítica te fala o tempo todo. E com isso você desenvolve essa autonomia, você desenvolve esse amor próprio e você aprende aos poucos ir se colocando em primeiro lugar, porque o caminho é esse. Tá? E vou passar agora aqui a tarefa do passo 4, né? A gente está no passo 4. Todo mundo pegou aqui? Que ótimo, Rebeca, estou indo mais na estética, cuidar mais do meu corpo. Que ótimo, é isso, esse é o caminho. Muito bom. Não escondo mais as feridas com as roupas, deixo a pele respirar mais. Perfeito, Rebeca, esse é o caminho. A partir do momento em que você se aceita sem julgamento, você perde o medo de julgamento. Muito bom. Então, começar a se priorizar mais, a cuidar mais de você, a se aceitar, a se acolher, ser mais gentil com você. E aqui eu vou passar então agora a tarefa do passo 4. Qual que vai ser a tarefa, gente? Eu vou pedir para vocês agora, antes de dormir, todos os dias à noite, isso você tem que fazer à noite, tá? Um pouquinho antes mesmo de você dormir. Eu vou pedir para você separar um caderninho e deixar ali do lado da sua cama
E todos os dias, por um período de 30 dias, você vai pegar esse caderno e você vai escrever 3 elogios para você mesma. Exatamente, eu vou pedir para você fazer uma reflexão do seu dia e para você escrever ali qual que foi a sua qualidade, a sua característica positiva que foi importante para você vencer aquele dia. Então, por exemplo, foi um dia em que eu tive paciência, em que eu consegui vencer um desafio no trabalho. Foi um dia em que eu consegui ser mais constante, por exemplo, eu consegui ir mais na academia, eu consegui cuidar mais de mim. Foi um dia em que eu me senti segura, em que eu me senti bonita. Você vai colocar 3 elogios para você mesma naquele dia antes de você dormir. Combinado? Você vai fazer isso todos os dias por pelo menos 30 dias. E se você quiser levar para a sua vida, melhor ainda, porque tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês não é uma vez que você fazendo vai funcionar. Você tem que fazer isso, fazer parte da sua vida, você tem que fazer disso um hábito. Fechamos aqui a tarefa 4. Antes de dormir, escrever então 3 elogios para você mesma. 3 qualidades suas que foram importantes naquele seu dia. Combinado? E com isso, com esse exercício, você vai reforçar as suas potencialidades, você vai reforçar a sua autoestima. Então faça isso por pelo menos 30 dias e os comprometidos aí vão seguir com esse exercício para a vida. A Rebeca, já vou separar o caderno. Estou gostando de ver, Rebeca. Ótimo. E depois me marquem, tá? Vocês que estão fazendo esse exercício, se vocês quiserem me marcar, eu vou adorar ver. Vou adorar. Vamos lá então, gente. Vamos para o passo 5. Passo 4, então, desenvolver o amor próprio. Você vai fazer os 3 elogios antes de dormir. Fechamos aqui. Vamos entrar no 5 agora. Isso aí, Rebeca. Compartilhem a live, tá? Para que mais pessoas tenham acesso aí a esse conteúdo. Boa tarde, Liane. Então vamos lá, vamos entrar agora no último passo. A gente está finalizando aqui. O último passo para você eliminar as suas feridas físicas ou emocionais é exatamente você tratar a causa do que te incomoda. Como assim, Thaís, tratar a causa da minha ferida? Aqui é muito importante vocês entenderem um ponto. Se você está passando por alguma dor na sua vida, se você tem alguma dor, por exemplo, uma dor física, se você tem uma alergia de pele, se você tem uma crise de ansiedade, se você tem depressão, é muito importante que você compreenda que tudo isso é somente um sintoma. E todo sintoma existe uma causa profunda por trás, existe uma raiz. Então imagina aqui uma pessoa com um processo alérgico, por exemplo, uma alergia de pele, uma dor física. Essa dor é só a pontinha do iceberg. Existe uma causa raiz muito profunda, que é invisível, que enquanto você não olhar para essa causa aqui bem profunda, esse sintoma ele não vai deixar de existir. O que acontece quando você tá com uma dor, vai lá e toma um medicamento, tá com uma alergia, vai lá, toma um antialérgico? Você tá só atuando aqui, ó, na pontinha do iceberg. Você não tá tratando a causa que tá gerando isso. Mas o sintoma é só a pontinha do iceberg. E se você ficar só aqui no sintoma, toma um medicamento, eu não tô falando que o medicamento não é importante, tá, gente? Eu não sou contra medicamentos. Mas eles não vão atuar nessa causa aqui, ó, na causa raiz. Eles vão aliviar por um tempo esse sintoma e aí depois de um tempo o sintoma vai voltar. Por quê? Porque você não olhou aqui para a causa raiz que está gerando esse sintoma aqui. Do contrário, quando você olha para a causa, está disposta a tratar essa causa aqui, quando você trata isso, esse sintoma desaparece, porque você cortou o mal pela raiz.
E essa causa, gente, existem causas específicas para as doenças. Vocês sabiam disso? Existem causas muito bem mapeadas por trás das doenças. E como que você pode tratar a causa das suas feridas físicas ou emocionais? É aí que eu entro. É a minha especialidade desativar os sintomas pela raiz e tratar a causa das suas feridas físicas e emocionais com a técnica Seven Healings. E como eu faço isso, eu vou te mostrar na nossa próxima live da semana que vem, onde eu vou fazer um atendimento ao vivo. Eu vou escolher alguém aqui que esteja ao vivo comigo e a gente vai fazer um atendimento completo e você vai entender como eu desativo os sintomas pela raiz e como você pode também se libertar pela raiz dos seus problemas, das suas feridas. Esse passo é extremamente importante, porque você precisa da ferramenta certa para tratar essa causa. E essa causa, gente, ela tá lá na mente inconsciente, lembra? Na mente que controla 95% da nossa vida. Então você precisa da ferramenta certa para identificar e tratar essa causa. E eu vou te mostrar na live da semana que vem. Quero saber quem que vai estar comigo na live. E a tarefa aqui do passo 5 é exatamente você estar comigo na live da semana que vem, que eu vou divulgar o horário nos stories. Combinado? E eu vou escolher aqui uma pessoa que tenha qualquer tipo de sintoma, seja físico ou emocional, na hora. Eu vou chamar alguém e essa pessoa vai receber o atendimento ali ao vivo, completo. E você que estiver acompanhando a live também vai entender, né, como funciona esse processo e você também recebe os benefícios, porque quem assiste a live de atendimento também recebe os benefícios. Eu tenho recebido vários relatos, a gente recebe vários relatos de pessoas que melhoraram só de assistir ao atendimento. Ó, a Rebeca vai estar lá, Jé também, muito bom. Ai, fico muito feliz em saber disso, Rebeca. Fico muito feliz. Gostaram, pessoal? Vocês conseguiram pegar aqui os 5 passos? Eu separei mesmo a dedo esses passos e essas tarefas que são muito, muito importantes, tá? Então, vou fazer aqui um resuminho para vocês antes da gente finalizar a live, então. Vamos retomar os 5 passos? Primeiro passo, então, identificar o que te incomoda. Você vai fazer o exercício da lista de todos os sintomas e travas que te incomodam. Passo 2, acreditar na sua melhora e querer mudar. Tarefa, exercício para aumentar a sua motivação para superar suas feridas. Terceiro passo, controlar as suas percepções. Você vai aqui, a tarefa é contar a sua história de forma heróica. Você vai escrever a sua história com uma nova percepção, de forma heróica. Passo 4, desenvolver o amor próprio. Você vai escrever todas as noites antes de dormir 3 elogios para você mesma. Passo 5, tratar a causa do seu sintoma, da sua ferida física ou emocional para que o seu sintoma cesse. E a tarefa é você estar comigo na nossa live da semana que vem. Combinado, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu quero que vocês deixem no comentário aqui da gravação o insight que vocês tiveram, as percepções e se vocês gostaram. E a gente se vê aqui na nossa próxima live da semana que vem. Vou divulgar nos stories o horário. Já ativa também o lembrete para que vocês não percam, porque eu vou escolher ali uma pessoa para passar por atendimento comigo. Combinado? Muito bom. Que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz, pessoal. Então, um abraço para todos vocês. Ótima quinta-feira para todos. A gente vai conversando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal.